Pessoal, então vamos lá. Conforme está aí na apostila de vocês, está definido ali, né? Botoeiras, conceito. Botoeira é o elemento de comando que é acionado pelo homem, cuja finalidade é ligar ou desligar um equipamento ou processo, através de um circuito definido, como chave magnética. Então, vamos atentar para isso primeiro. Qual a finalidade da botoeira? A botoeira, geralmente, ela fica numa mesa de comando. Eu vou estar mostrando para vocês aqui na figura. Isso está também na apostila de vocês. Estou aproximando. Isso é uma mesa de comando, uma mesa de controle. Geralmente, um operador ele fica em pé aí ou sentado na frente dessa mesa. E conforme vocês poderão visualizar aqui, ó, essas aqui seriam as botoeiras. O que seriam isso? Seriam os dispositivos onde o operador ele vai acionar para poder ligar ou para poder desligar o equipamento. Pode ser um motor, pode ser uma bomba ou qualquer outro dispositivo. Então é isso que ele faz quando ele aciona uma botoeira, ok? Aqui nós temos aí uma imagem, também vai estar na apostila de vocês, e depois eu passo direitinho, de duas botoeiras. Uma botoeira normal e uma botoeira para a parada de emergência, também chamada de botão tipo soco. Eu vou estar abordando isso mais tarde para vocês, ok? Constituição da botoeira. Como que ela é constituída? Como que ela é formada? A constituição, basicamente, a botoeira é formada por blocos de contato e pelo botão para ser acionado manualmente. Então ela é constituída de duas partes. O botão, que é a parte que nós vamos acionar, e o bloco de contatos, ok? Aí vai estar a definição de que os blocos de contatos, eles são os componentes elétricos das botoeiras. Existem blocos de contatos com diversas funções elétricas. Entretanto, para o comando de uma chave magnética, né, e que ela tenha lá a partida direta, é necessário o emprego de apenas dois tipos. Bloco de contato do tipo fechador, normalmente aberto, NA, e do tipo abridor, normalmente fechado. Então vamos tentar entender um pouco o que seria isso. Vamos pegar esse bloco de contato que ele está chamando de fechador. Por que ele é fechador? Porque a condição normal dele é aberta. Esse bloco de contato, esse contato, ele vai estar sempre aberto, o NA, normalmente aberto. Então vocês observem que aqui, olha, eu tenho aqui um contato e ele vai estar sempre aberto. Quando eu acionar a botoeira, essa hastezinha vai vir e vai fechar aqui. E aí eu consigo fechar do 3 para o 4. Ou uma outra simbologia seria essa que está do lado. Quando esse contato ele é normalmente aberto, quando ele fechar, é como se eu fizesse um traço aqui na diagonal, representando que ele estaria fechado, apenas no momento que eu acionar. Então ele pode ser representado desta forma ou desta forma. É um bloco normalmente aberto. E por que ele é chamado de tipo fechador? Se ele está normalmente aberto, a única função que ele vai fazer quando eu acionar é fechar. Então ele vai ser um bloco fechador, porque a finalidade dele exclusivamente vai ser fechar o circuito. Já que nesse outro modelo, nós vamos encontrar o contato tipo abridor, mas na verdade ele é NF, normalmente fechado. Observe que, por comparação, olha a condição dele normal. Ele, em condição normal, o contato está fechado. Pode ser representado desta forma ou ele pode ser representado desta forma. Então aqui eu estou representando um contato normalmente fechado, ou seja, em condição normal ele se encontra fechado. E por que ele vai receber o nome de tipo abridor? Porque quando eu acionar a botoeira, se ele está sempre fechado em condição normal, quando eu acioná-lo, ele vai abrir.
Então a única função que ele vai fazer, ele vai abrir nessa configuração ou nessa. Então por isso que ele é chamado tipo abridor, contrário do anterior, que era o normal aberto. E quando eu acionar, ele vai fechar. Então ele é tipo fechador, ok? Bom, aqui nós temos aqui um botão de comando de uma botoeira, cujo ela é normalmente aberto. O que significa isso? Significa que o bloco de contato dela estaria nessa situação, normalmente aberto. Então, quando eu acionar, ele vai fechar os seus contatos. Geralmente isso é usado para você ligar um equipamento ou dar uma partida, por exemplo, no motor, ok? Mas eu posso ter, na mesma botoeira, esse botão ele ser normalmente fechado. Ele estaria nessa configuração ou nessa. Isso significa o seguinte: quando é que eu uso uma botoeira normalmente fechada? É exatamente o contrário, quando eu quero desligar. Então, imaginando que tem um circuito fechado e eu quero parar esse circuito, eu vou acionar essa botoeira, que é normalmente fechada. O que ela vai fazer? Ela vai abrir nessa configuração ou nessa configuração. Quando eu acionar, ela está normalmente fechada, ela vai abrir e aí eu vou parar o meu processo ou vou parar o meu motor. Então, a normalmente aberta geralmente é utilizada para ligar, para fechar um circuito, e a normalmente fechada geralmente ela é usada para desligar ou abrir um circuito.